Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados nesse momento pelo programa Pão da Palavra. Então iniciemos o nosso programa com a nossa prece. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é Mateus 10, de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Todos podem responder: glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, esta perícope que nós acabamos de ouvir, ela é uma passagem, como já dissemos, usando uma linguagem já conhecida, de múltipla atestação. Esse mesmo envio para a missão aparece em Marcos 6, 1, ou melhor, Marcos 6, 7 e seguintes, e em Lucas 9, capítulo 9, versos 1 e seguintes. A diferença básica entre Mateus, Marcos e Lucas é que enquanto Mateus missão e chamados vão juntos, em Marcos e em Lucas, o chamado e a missão ocorrem em momentos diferentes. Por exemplo, em Marcos, o chamado ocorre no capítulo 3, versos 13 a 19, enquanto que o envio para a missão só vai ocorrer no capítulo 6, versos 7 e seguintes. Em Lucas, o chamado ocorre no capítulo 6, verso 13 a 16. A missão só ocorrerá, o envio para a missão só ocorrerá no capítulo 9, versos 1 e seguintes. Esta distinção que não ocorre em Mateus, ou seja, o chamado e a missão estão juntos aqui, ocorre separados nos outros sinóticos, ou seja, em Marcos e Lucas. Pessoalmente, eu diria que eu gosto muito de como se encontra estruturado
em Marcos. E eu vou explicar por quê. O que é que para mim é significativo em Marcos? É que em Marcos a missão e os chamados estão separados. E tem algo ali que me chama a atenção e que eu aprecio muito. É que em Marcos, no capítulo 3, eu aqui faço questão de ler, o texto nos diz assim, Marcos 3:13. E chamou a si os que ele queriam, e eles foram até ele. E constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar. Muito bem, em Marcos, essa distinção entre o chamado e a missão nos ajuda a perceber que a essência do chamado, que o que é mais significativo no chamado, é exatamente esse estar com Jesus. Isso aqui é importante, porque, amados irmãos e irmãs, muitas vezes, muitas pessoas imaginam que o essencial é o fazer. O essencial é o trabalhar. Mas é importante observar que o chamado é fundamentalmente, isso aqui está claro em Marcos, para estar com Jesus. O que é que nós aprendemos com essa colocação de Marcos, que não está tão claro em Mateus? É que quando o Senhor nos chama, o mais importante é estar com Ele. É mais importante vivermos com Jesus. E aí tem uma razão muito simples, uma razão óbvia. A nossa missão não será completa, não será plena, se não tivermos uma vida de comunhão com Jesus. Se não tivermos uma vida de oração, digamos claramente, né? Porque como é que nós vamos estar com Jesus? Porque em Marcos diz que o Senhor constituiu os 12 para que ficassem com Ele, ou seja, estivessem na presença de Jesus. Como é que nós vamos estar na presença de Jesus? A resposta é simples: por uma vida de oração. Por isso, essa citação de Marcos nos dá a ocasião de esclarecer um elemento fundamental do chamado. Somos chamados para estar com Jesus. Aqui também nós percebemos a razão do fracasso de muitos missionários, de muitos que trabalham nas pastorais e nas igrejas. A razão se deve ao fato de que são muito ativos na pastoral, porém poucos contemplativos. Pouco contemplativo, não tem vida de oração. Estão muito empenhados em fazer, mas poucos comparecem à presença do Senhor, seja pela oração, pela escuta da palavra, seja por uma vida de adoração. E aqui se encontra um problema gravíssimo na nossa vida, no nosso trabalho pastoral. Muitos apóstolos empenhados, porém poucos apóstolos que ficam com Jesus. E daí vem todos os desarranjos, porque se frustram tanto na pastoral, porque o defeito está aqui. Porque se esqueceram que Jesus não nos chamou fundamentalmente para trabalhar, mas para estar com Ele. E aí, irmão, se nós estamos com Ele, os desafios da missão, da pastoral, nós conseguimos todo o resto, né? Então, eu aproveitei essa ocasião porque me parece que o texto de Lucas e essa distinção de Lucas nos ajudam a compreender algo fundamental sobre o chamado. Depois, amados irmãos e irmãs, um outro ponto para a missão. Em Mateus, quando
nos deparamos com o texto de Mateus, ocorre em Mateus uma espécie de ampliação que não ocorre em Marcos. Porque em Marcos, o texto de Marcos nos diz que o Senhor lhe deu poder sobre os espíritos imundos. Já em Mateus, se diz a mesma coisa, que é um ponto comum, não é? O poder de expulsar demônios. Jesus chamou e deu o poder de expulsar demônios. Mas em Mateus aqui tem algo que eu penso que nos ajudará muito a entender nossa missão, que é uma missão de reter o mal. É importante perceber que aquele que é enviado em missão tem que ter consciência de que o seu trabalho é fundamentalmente um trabalho contra os espíritos maus. E aí isso nós poderemos perceber todas as implicações que essa afirmação tem, né? Quando um cristão chega, ele deve representar aquele que faz cessar o influxo do mal no mundo. É aquele que faz cessar, ou faz até expulsar, como aqui se diz no texto, todas as manobras malignas do mundo. Isso é muito interessante, porque essa é uma missão do cristão, a missão de se opor ao espírito mal. E aí o espírito mal, como diríamos, tem várias implicações. Por exemplo, o espírito da maldade. Eu penso que quando um cristão autêntico chega em um ambiente, ele deve exorcizar o espírito da malícia. Por exemplo, conversas maliciosas devem cessar, não é? O espírito de mentira, as pessoas não vão compactuar, a corrupção deve cessar, porque tudo isso procede do espírito maligno. Então, tudo aquilo que é consequência do maligno, da ação do maligno, deve cessar com a nossa presença, não é? E isso é interessante nós percebermos. Depois, o aspecto de ampliação de Mateus é que ele diz que além de expulsar o espírito mal, o cristão deu o poder de curar todo tipo de enfermidade. Aí nós entendemos que a missão cristã é fundamentalmente uma missão de cura e libertação. É interessante que um cristão não deve aprofundar as enfermidades, né? Há pessoas que chegam feridas psicologicamente até nós, e nós não devemos nem alimentar a doença psicológica, seja ela de que tipo for, como rancor, como mágoa, como ressentimento, como qualquer tipo de enfermidade psicológica. E devemos também ajudar na cura física, quanto possível for, da nossa parte. Um cristão, aqui eu poderia lembrar isso, que as pessoas chegam até nós, muitas vezes, elas têm feridas. E a nossa mão, a mão de um cristão, é aquela mão colocada não para fazer a ferida sangrar, mas é aquela mão que leva a cura, que sara feridas. Amados irmãos e irmãs, isso aqui é importantíssimo. A missão está na cura e na libertação. Muito bem, tendo dito isso, passemos para um outro ponto. Ele constitui os 12 apóstolos. Aqui vamos recordar o que significa a palavra apóstolo. Do verbo apostelo quer dizer que envia. Então o apóstolo é um enviado, que vai em nome de Jesus. Por isso é importante perceber que a missão é uma participação no ministério de Cristo. Jesus dá aos apóstolos o mesmo poder que ele tinha. Jesus curava, Jesus expulsava os demônios, então Jesus dá o poder de cura e o poder de expulsar demônios aos seus apóstolos. Então é importante observar que o apóstolo, que o enviado, não tem um poder próprio. É como se disséssemos, a sua luz não é própria, é como uma lua que reflete a luz do sol. Então aqui se encontra o segredo do poder apostólico.
em ter consciência que é uma participação no ministério de Cristo. Depois, é interessante observar o número dos apóstolos. São 12. 12 apóstolos, por uma razão simples, porque Jesus está constituindo a sua igreja. Assim como a antiga aliança foi feita com o povo de Israel, que era constituído por 12 tribos, as 12 tribos de Israel, a nova aliança será feita com a igreja, que terá como fundamento os 12 apóstolos. Neste número de 12 apóstolos, nós vemos já a pretensão de Jesus de constituir a nova comunidade, o novo Israel, a sua igreja. Por isso não é certo quando alguns teólogos ou pensadores dizem que Jesus não tinha por pretensão, não tinha por meta a igreja. Alguém que diz isso não observou os passos e a atuação de Jesus. A igreja está no plano divino, porque a igreja é a continuação da obra de Cristo nesse mundo. Jesus curava, a igreja cura. Jesus lutava contra o mal, a igreja existe para lutar contra o mal, contra o espírito do mal neste mundo, para enfrentar o espírito do mal neste mundo. Mas aqui também vale uma outra observação. Em nossos dias, há muitos líderes religiosos que se auto-intitulam de apóstolos. Isso seria correto? A resposta é simples, não. Por que não? Porque o apóstolo é uma figura, um ministério dos tempos de Jesus, da época de Jesus. Eu vou explicar por quê. Se você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 21, quando Judas morreu e tiveram que escolher um substituto para Judas, ali nos Atos dos Apóstolos, se apresenta quais são os critérios para ser um apóstolo. Quais eram esses critérios? Muito simples, em Atos 1, 21 e seguintes, nós vamos ver que um dos critérios era que o apóstolo deveria ter acompanhado o ministério de Jesus desde o batismo de João até o término com a sua morte e ressurreição. Então precisava ter acompanhado esse ministério. Segundo, que esse homem que seria escolhido, no caso, naquela escolha foi Matias para substituir Judas, esse homem, ele precisaria ter sido testemunha da ressurreição. É óbvio que em nossos dias não tem ninguém que tenha testemunhado o ministério público de Jesus, nem tampouco tenha sido testemunha da ressurreição. Por isso não é correto falar em apóstolos modernos. Esse ministério está na origem da igreja e o que nós podemos dizer é que a igreja deve estar fundamentada nos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. O bispo é um substituto dos apóstolos porque ele defende a doutrina apostólica. Porque é óbvio que esse ministério apostólico, esse ministério morreu com os apóstolos. Né? Ninguém pode se arrogar o título de apóstolo e dizer que nós devemos ter a nossa fé baseada no seu ensinamento, porque a nossa fé deve ser baseada no ensinamento daqueles 12 apóstolos. Bom, esclarecido isso, eu acho que é um esclarecimento importante, porque hoje tem muita gente na televisão se chamando de apóstolos, e essa é uma apropriação indébita, não é correto, né? Não é correto chamar a ninguém em nossos dias de apóstolos, porque apóstolos eram aqueles 12 primeiros, né? Basta lembrar que quando Tiago morreu, esse não foi substituído. A substituição de Judas está em função de Pentecostes. Aqui é uma outra explicação, um pouco mais complexa, mas que fique claro que não é correto que ninguém seja chamado de apóstolo em nossos dias. Muito bem, vamos já encerrando essa nossa meditação e dizer última mensagem sobre esse chamado tão maravilhoso, chamado para ser apóstolo. É interessante quando nós observamos os nomes dos apóstolos, e aqui aparece a lista com o nome dos 12 apóstolos, primeiro Pedro, príncipe dos apóstolos, e aí seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu,
Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelota, Judas Iscariotes. Enfim, aparece o nome dos 12. E quando a gente vê esses 12, uma coisa que seria importante para todos nós é que, amados irmãos e irmãs, que seria significativo para nós, é que aqui se encontra algo que nós podemos entender sobre vocação. E aí alguém que está sendo vocacionado, se sente vocacionado, que deve entender, e qualquer pessoa que trabalha na igreja precisa entender isso. A vocação não é uma escolha, é um chamado. Preste bem atenção nisso. Vocação não é uma escolha. Vocação é um chamado. Ninguém escolhe. Os apóstolos não escolheram ser apóstolos, eles foram escolhidos. E aqui, amados irmãos, está algo muito importante para cada um de nós. O fato de que o Senhor chama, e é uma prerrogativa soberana. Ninguém pode, por exemplo, imaginar que alguém tem direito a ser padre. Eu digo assim, eu quero ser padre, eu exijo ser padre porque eu quero. Não brota do nosso querer, mas de um chamado. É escolhido, é isso que nos diz também a carta aos Hebreus. Ninguém se arroga essa dignidade. É uma escolha livre de Deus. Isso é importante porque há muitas pessoas na igreja que querem uma função. Mas a pergunta não é se você quer, a pergunta é se Deus quer você para essa função. Algumas pessoas perguntam, mas Frei, o senhor vai ser bispo? Eu digo, meu filho, isso não é coisa que alguém quer. É alguém que é chamado. Não podemos ter essa pretensão como se na igreja fosse uma espécie de empresa onde você vai galgando, onde você vai almejando promoções. Na igreja, o chamado depende da soberana vontade de Deus. Eu lembro claramente, quando eu fui ordenado sacerdote, e alguém chegou perto de mim e disse, Frei, graças a Deus o senhor conseguiu. Eu digo, não, eu não consegui, quem conseguiu foi ele, não eu. Porque se eu fosse escolher alguma coisa, ser alguma coisa, certamente não seria ser sacerdote. Eu tenho plena consciência que não fui eu que escolhi, foi ele quem escolheu. E assim é na igreja. Eu gosto quando na igreja eu convido alguém para algum ministério e a pessoa diz, Frei, eu não queria isso. Eu digo, então você é a pessoa certa, porque você não queria. Quando você não quer e eu estou colocando, é porque Deus quer. Então esse aqui é o segredo. Normalmente as pessoas que ficam na igreja querendo função, é a pessoa errada. É a pessoa errada. Não foste vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. O importante, amados irmãos, é Deus que chama. Então aqui está claro. Depois nós poderíamos fazer uma segunda pergunta. Por que Deus chama? Por que Deus escolhe? Quando a gente vê a lista dos 12 apóstolos, nós nos damos conta que uma resposta é certa. Deus não escolhe porque nós somos bons. Ou seja, Deus não escolhe por causa das qualidades, mas apesar dos defeitos. É isso que nós vemos na escolha dos apóstolos. Veja, na lista dos apóstolos tem um traidor. Tem um traidor. Na lista do apóstolo tem um medroso como Pedro. Na lista dos apóstolos tem um titubeante como Tomé. Na lista dos apóstolos tem pessoas ainda não tão comprometidas com o evangelho, como aqueles 12 que lutavam para ver quem queria ser o primeiro. Vemos que na lista dos apóstolos existem pessoas com qualidades
com defeitos que muitas vezes nem os pagãos têm. Então, o que nós entendemos com isso é que a escolha de Deus não se baseia nas nossas qualidades. Certamente, quando eu me vejo como sacerdote, eu fico imaginando que o Senhor escolheu não porque eu fosse o mais inteligente, nem porque fosse o mais virtuoso, nem que porque fosse o melhor filho, nem porque fosse o melhor estudante. A escolha do Senhor é porque Ele é misericordioso, Ele é bom e generoso. Essa é a primeira coisa que nós vemos nessa lista dos apóstolos, que a escolha de Deus não se baseia em méritos ou deméritos, mas na sua generosidade e na sua bondade e na sua misericórdia. Essa é a primeira coisa que vamos entender, porque há muitas pessoas que veem um chamado, olham para si e dizem, eu não sou digno. Quando a pessoa diz, eu não sou digno, eu digo, você tem razão, você não é digno, eu não sou. E quem é? Quem é? Mas, para além disso, Deus é bom e misericordioso. E por fim, para que Deus escolhe? Quando vemos esse envio, nós podemos perceber, Deus nos escolhe para dar continuidade à sua missão. Não para começar algo novo, mas para dar continuidade à missão de Cristo nesse mundo. Assim como Jesus curava, os apóstolos irão curar. Assim como Jesus expulsava os demônios, os apóstolos irão expulsar. E ainda mais, os apóstolos irão proclamar a boa nova, como Jesus proclamou. Só que com uma diferença. No Evangelho nos diz que Jesus disse que não fossem evangelizar a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Um dado exegético curioso é que a igreja não levou, vamos dizer assim, ao pé da letra essa palavra, porque ela é uma indicação apenas do ministério de Jesus. O ministério de Jesus esteve circunscrito à região dos judeus, a terra dos judeus praticamente. Foi uma missão limitada. Mas lembremos-nos que o que Jesus nos falou, que os que viriam após ele fariam uma obra igual a dele e maior do que a dele. Porque a missão dos apóstolos foi o mundo. Eles foram enviados por todo o mundo. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós somos chamados para continuar a obra de Jesus e ir além. Jesus limitou o seu ministério a Israel, ao povo judeu, mas a igreja tem por missão levar o evangelho a toda criatura. Que o Senhor nos ajude, que aquele que nos chamou, que nos envia em missão, nos oriente para levarmos a bom termo a missão de expulsar o mal e curar os enfermos, ou seja, a missão de cura e libertação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, um bom dia a todos, a graça do Senhor para você. Se você puder partilhar essa live, para que outras pessoas escutem esse evangelho, quem sabe desperte nos seus corações o desejo de servir a nosso Senhor, de servir a Jesus de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.